Chegou o momento mais importante, por favor. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, vamos ler dos versos de 1 a 3. Eu quero glorificar a Deus neste exato momento, pela oportunidade e pela grande honra que Ele me dá em subir este altar apostólico e profético, que é santo, um altar credível, um altar que tem história, através da vida de um homem que vem pregando o evangelho da graça de Deus, sabe, há 40 anos. Então, eu quero glorificar a Deus também pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo. Deus seja louvado pela sua vida, nosso bispo primaz. Toda a honra e toda a glória pertencem ao Senhor, e quando Deus lhe honra, como lhe honrou na semana passada, com os títulos, todos nós, por extensão, também somos agraciados. Deus seja louvado pela sua vida, minha família, minha esposa abençoada, minha mãe que está ali atrás junto com a Esther, meu bispo nacional abençoado, todo o corpo ministerial, e principalmente a você que está aqui, que é perseverante, você que continua, é fiel a todos os cultos no dia de domingo à noite, gosta de ouvir o Apocalipse sob a graça de Deus. Eu tenho certeza que a tua recompensa será dada pelo próprio Deus, virá de Deus. Amém, Bispo Barbosa. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta do céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu 3 tronos, 2, um trono, e no trono alguém sentado. E esse não é, e esses. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. A palavra de Deus já é abençoada. Oremos para que ela venha produzir grandes frutos em nossa vida, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai de amor, o supremo pastor e bispo das nossas almas, aquele que tem pastos verdejantes para as suas ovelhas, que tem águas tranquilas de descanso, e que mesmo que venhamos a beirar o vale da sombra da morte, o teu cajado nos protege e nos ampara. Senhor, tu és um Deus maravilhoso. Aqui estão os teus filhos, aqueles que estão sentados à mesa, a descendência não somente de Abraão, mas a tua extensão, a tua noiva. Por isso, Senhor, cremos que esta palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, mais cortante do que qualquer uma espada de 2 gumes, já está trabalhando no meu coração, estará produzindo, Senhor, frutos verdadeiros, de transformação, para que possamos praticar estas verdades, e que sejamos, ou que venhamos a ser, homens e mulheres prudentes, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E a igreja do Cordeiro diga amém. Obrigado, Bispo Químio, Deus seja louvado.
Abençoados do Senhor, eleitos, cartas escritas pelo Deus vivente. Esta sessão do livro do Apocalipse fala do futuro. Até o capítulo 4, Jesus estava falando às igrejas. Então, de certa forma, João estava em uma posição, ele estava da terra. A partir do capítulo 4, João foi arrebatado em espírito e é chamado para ver o que acontece logo após o encontro com o Cristo glorificado. Nosso apóstolo já ensinou aqui, e temos literatura falando sobre isto, que Jesus, nos dias de sua carne, o Filho do homem, o Nazareno, o filho do carpinteiro, ele era o Filho do homem no cumprimento da lei. Deus se fez carne, homem, para que toda a justiça de Deus fosse cumprida através do seu sacrifício. Ele que espontaneamente, voluntariamente, deu a sua vida pelos seus eleitos. Não por todos, mas pelos seus eleitos. Quando Gabriel apareceu para Maria e disse: olha, você não precisa temer, o que está dentro de você é concebido, é fruto, foi gerado pelo Espírito Santo, e você colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas houve um momento em que, após João 19:30, em que ele disse: está consumado, ele cumpriu o plano perfeito do Pai, predestinado desde antes da fundação do mundo, e ele, que era o Filho do homem, ele passa a ser a imagem do Deus invisível, ele passa a ser o Cristo glorificado, a plenitude da divindade corporalmente se apossa, está em Cristo Jesus. Isto se chama a ascensão e a glorificação de Cristo. Era este Cristo que João estava recebendo a revelação do Apocalipse. Quando ele viu lá, quando ele teve aquela visão lá no capítulo 1, sabe, os seus cabelos brancos como uma lã, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente, João estava olhando e ele não conseguia reconhecer aquele Cristo que estava na carne, e ele teve uma revelação da glória de Deus, do Cristo glorificado. Revelação esta que Paulo teve. Então, amado, esta visão que João tem é para mostrar à sua noiva perseguida que o seu Deus está no trono comandando tudo. Que o destino da sua noiva, o meu destino, o seu destino, não está nas mãos do homem, está nas mãos daquele que está assentado no trono, o Senhor Jesus Cristo. E mesmo a terra sendo abalada, sacudida por terremotos, por tsunamis, por pestes, por fome, por provas, crises econômicas, políticas, conflitos, guerras, existe alguém que está no alto e no sublime trono, que nada escapa dos seus olhos. A minha vida e a sua estão seguras nas mãos de Jesus Cristo. Então, versículo 1, por favor, Joás. Vamos começar aqui num sermão expositivo, mas vamos variar um pouquinho para o textual, ou seja, baseado no versículo chave, nós entraremos em passagens que estão de acordo com o versículo chave. Olhei e eis não somente uma porta no céu. Amado,
existe uma porta que está aberta para você. Todos aqueles que são chamados por Deus e recebem uma visão, recebem uma porta, recebem uma oportunidade, recebem uma direção de Deus. E saiba de uma coisa, amado: o que Deus tem para a sua vida, Ele levará você a obter bom êxito. Quem tem a visão de Deus tem uma perspectiva boa do futuro. Nós aqui não nos atemorizamos com o futuro, porque nós temos revelação de Deus. Nós temos recebido, através do profeta, do apóstolo das nossas vidas, uma visão, uma palavra profética, um direcionamento que mostra, aponta para um plano perfeito de Deus para as nossas vidas, e que somente nas nossas vidas Deus dará cumprimento. O que Deus tem para a sua vida, Ele não fará com o seu irmão ao lado, Ele fará com você. Então, amado, continua dizendo a palavra, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: agora, antes João estava na terra para ouvir a voz de Cristo, mas quando ele é transportado para o céu, para ter a visão de Deus, para ver uma porta que estava aberta, ali estava se desenrolando um plano, algo, um caminho perfeito para a vida da igreja, que João estava recebendo diretamente de Deus. E que voz é esta? Era uma voz clara. A voz de Deus, amado, ela não traz confusão. A voz de Deus, ela é perfeitamente audível e inteligível às suas ovelhas. Ele havia dito que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, as ovelhas de Jesus, elas reagem à voz de Deus. E João está dizendo: olha, esta voz é semelhante à que eu ouvi no princípio. Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus. Às vezes somos incompreendidos por causa da palavra e do testemunho de Deus e de Jesus. Mas por quê? Porque o mundo não é o nosso habitat. O mundo não é local da nossa residência definitiva. A sua origem está no trono e a sua morada definitiva é o trono. Então, passamos por tribulações, passamos por lutas, às vezes até mesmo, como disse Paulo, desesperamos desta vida. Achamos que é o fim, que não há mais alternativa. Mas, quando você estiver nesses momentos, abra a sua Bíblia e você verá o que é que acontecerá com você. Versículo 10: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Quando você abrir a sua Bíblia, você ouvirá uma grande voz como de trombeta. Voz de autoridade, voz que te convoca e que te chama para a guerra, mas não é para ser derrotado, é para sair vencedor. Eu e você somos mais do que vencedores,
você jamais entrará numa luta ou numa batalha para perder. Nunca. Porque aquele que está com você te guarda, te protege, mas ele tem uma voz como que de trombeta para que você escute e você reconheça essa voz. Volta para o versículo 1 de Apocalipse 4, Joás. E João continua dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. João muda de lugar, pois para se ter a visão de futuro, ele precisa sair da terra. Amados, quando Paulo ele diz: pensai nas coisas que são lá do alto, Deus quer que você esteja em sintonia, conectado com o trono. É do trono que vem o direcionamento. É do trono que o cajado aponta para a vitória, para a provisão. É do trono que há o apontamento para as águas tranquilas e calmas de descanso, amado. Não gaste suas emoções, suas energias em vão, mas seja focado. Tudo na mente de Deus já está determinado. Deus vive fora do nosso tempo, amado. Ele é onisciente, sem passado, sem presente ou futuro, conforme nós pensamos o que seja o tempo. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo nosso diante de Deus é indiferente, passado, presente e futuro. Tudo está nas mãos dele. Então, ele continua dizendo que eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Amados, nós somos teístas. Para quem gosta dos termos teológicos, o que é teísmo? Teísmo, amado, é que nós acreditamos num Deus que intervém na história e nas vidas individuais das pessoas, do ser humano, recompensando e punindo, ou seja, recompensando os seus e punindo aqueles que não são seus. Nós não somos deístas, ou seja, o que os deístas acreditam, que Deus está divorciado do mundo, que o mundo está completamente abandonado à sua própria sorte. Negativo. Deus está no controle, no comando. O trono é a sala de controle, se é que nós podemos colocar assim diante de Deus. Então, amados, a parte 2, a visão do trono, versículo 2 do capítulo 4, imediatamente eu me achei em espírito. Irmãos, Deus tem pressa para a sua vida. Deus tem pressa em que você reconheça a visão que Ele disponibilizou para você. E para isto você precisa ter olhos iluminados. Ele diz: olha, imediatamente eu me achei em espírito. Irmãos, para que possamos compreender as coisas espirituais, precisamos amadurecer espiritualmente, crescermos na graça e no conhecimento espiritualmente, porque senão você ficará parado no mesmo lugar. E Deus não está interessado em que você esteja estático. Deus quer que você esteja em movimento, em ação. Então, ele continua dizendo: e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Quando João ele fala de trono, nós precisamos compreender na cultura judaica o que é que significava trono. Quando João ele fala de trono, e a palavra trono na Bíblia,
ela tem o seu registro em 177 vezes. Só no Antigo Testamento, 122 vezes. No Novo Testamento, 55 vezes. No Apocalipse, 44 vezes. Só no capítulo 4, a palavra trono aparece 12 vezes. E eu gosto muito de números. Para mim, a numerologia bíblica não tem nada a ver com a numerologia ocultista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. 12, amado, significa o governo de Deus. 12 apóstolos, 12 tribos. 12 é o perfeito do viver. A Nova Jerusalém terá 12 portas. Os sacerdotes tinham 12 pedras no seu peitoral. 12 significa simplesmente a ação de Deus para a eternidade. Tudo que é eterno está relacionado ao número 12. Ou seja, tudo que Deus tem para as nossas vidas não muda na sua forma em que Deus estabeleceu, é eterno. Por isso é que nós afirmamos que quando filhos uma vez, ou em Cristo uma vez, em Cristo para sempre. Porque Deus trabalha assim, de forma completa, eterna. Então, trono na cultura judaica era símbolo de poder e autoridade máxima, preeminência. Trono na cultura judaica significava fonte de revelação dos planos de Deus. Lembra das visões de Daniel? Ele sempre, quando ele tinha as visões relacionadas ao futuro, ele tinha a visão do trono. Salmos capítulo 103, versículo 19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Versículo 20: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Versículo 21: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Então, o trono, fonte de revelação dos planos de Deus, símbolo de poder e autoridade máxima de Deus. Então, Apocalipse 4:3, vamos para o versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Essa mesma visão que João teve, Ezequiel também teve. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via-o como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia da chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aquele arco que você acabou de ler, tanto em Apocalipse quanto em Ezequiel, é o que nós falamos, denominamos como arco-íris. Você se lembra o que significa o arco-íris? O arco-íris é uma aliança, é a confirmação de uma aliança de Deus com Noé. Ou seja, amados, o nosso Deus, Ele é um Deus que mantém as suas promessas, Ele é um Deus que mantém a sua palavra, Ele é um Deus que não quebra alianças. A aliança que Deus tem conosco é inquebrável. E tem mais.
Aquele que estava sentado no trono lá, que Ezequiel estava vendo, era o mesmo que João viu. Quem era que estava assentado no trono? Apocalipse 3:21. Jesus está falando de você. Ao vencedor, quem é vencedor? Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem é que está sentado no trono? Quem está sentado no trono? Vou te dar uma cola. Quem está falando com João ali é Jesus Cristo. Quem é que está sentado no trono? Vamos lá, amado, bota esse diafragma para fora. Quem está sentado no trono? Isso aí, amado. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros. Precisamos ter esse amor ardendo aqui no nosso coração, amado. Apocalipse 22 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O que o noivo quer com a noiva? Intimidade, relacionamento, compromisso, amor, intimidade. É isso que Deus espera de mim, de você, do nosso coração. Amor, amados. Então, ele continua dizendo: eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você também está sentado em regiões celestiais, mas haverá um momento em que todos nós estaremos com Ele na glória, e estaremos celebrando as bodas do Cordeiro, e será uma festa maravilhosa, amado. Então, João viu o Cristo glorificado. João capítulo 4, versículo 24. Como é que João viu? Porque daqui a pouco nós vamos entrar num assunto mão. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus quer ser adorado em espírito, mas Ele quer ser adorado em verdade. Ou seja, Ele quer o fervor do nosso coração, mas quer também o conhecimento de quem Ele é. Somente tendo a visão correta de Deus é que você saberá se relacionar perfeitamente e corretamente com Deus. E é isto que Deus quer que você tenha hoje. A visão correta de quem Ele é. O teu Pai, o teu Senhor, o teu pastor, aquele que cuida de você, aquele que te ama, que morreu e deu a vida dele, deu a sua vida por você, deu por mim. É isto que Deus Ele quer que nós tenhamos. Então, Marcos capítulo 16, versículo 19 diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Bispo, agora ficou estreito para o irmão. Está lá, Jesus está à direita de Deus, destra, mão direita. Nós lemos antes em João 4:24 que Deus é Espírito. Os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Como é que Deus pode ter mão? Deus é pessoa. Quando eu falei para você ler esse livro Cristo é Deus, do nosso apóstolo, lá no capítulo 3, tá? Na página 71 tem um tópico chamado Destra de Deus. Eu vou te dizer mais ou menos um pouquinho. Mais detalhes você entra lá, por gentileza. Existe uma ciência chamada hermenêutica, que é o estudo do texto e a interpretação. Ela identifica esses aspectos físicos a Deus como
antropomorfismo, que vem a ser atribuir formas, órgãos, ações e atribuições humanas a Deus. Então, órgãos, mão, pé, ações. Quando você vê que a Bíblia diz que Deus se alegra, ou que ele se entristece, o Espírito se entristece. Atribuições, quando nós dizemos que ele é o nosso pastor, que ele é o nosso ajudador. Então, tudo isto a hermenêutica entende como antropomorfismo. Para quê? Para que nós possamos entender a Deus dentro das nossas limitações humanas. Ou seja, quando o homem tenta entender a Deus, e você só consegue chegar a Deus pelo Espírito, humanamente, não tem como você alcançar a Deus. E você anota aí, por gentileza, 1 Coríntios 13, não está na sua apostila, não precisa ir lá não, Joás, eu vou ler aqui. 1 Coríntios 13, 9 diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora, versículo 12, vemos como em um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Tudo que nós conhecemos hoje é em parte. Mas haverá um momento em que nós o veremos face a face. Então, aquilo que na minha mente não estava claro, eu terei uma compreensão exata daquilo que eu hoje não humanamente não consigo. E o mistério de um só Deus, como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, é exatamente eu compreender que Ele é um, e que Ele não é três. Os homens tentam humanizar a Deus, tentam atingir a Deus com a sua humanidade, com a sua lógica. Como é que pode? Amados, isso é um mistério. Somente na eternidade compreenderemos. Eu gosto de um exemplo que o nosso apóstolo usa muito. Quantas pessoas você está vendo do seu lado, mesmo que esteja dormindo? Quantas pessoas você vê? Uma? É duas ou é três? Uma. Essa pessoa que está do seu lado é um espírito, tem uma alma e está em um corpo. E você vê uma pessoa. Por isso que quando em João 14, Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus vira para Filipe e fala assim: Filipe, há tanto tempo estou com você. Como é que você diz? Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Quem vê a mim, vê o Pai. Vamos continuar vendo aqui adiante. Marcos capítulo 14, versículos 61 e 64. Ele, porém, guardou silêncio. Jesus está diante de Caifás, o sumo sacerdote, próximo de ser crucificado. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? 62.
Jesus lhe respondeu: eu sou. Agora prestem bem atenção nisso aqui. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos os julgaram réu de morte. Agora você vai entender por que Caifás rasgou as suas vestes e falou: esse homem está blasfemando. Amado, a blasfêmia era punida com a morte. O que nós precisamos entender é que destra de Deus não é mão direita de Deus. Destra de Deus não é literalmente uma mão física. Destra significa pleno poder de Deus. Destra significa a onipotência de Deus. Por quê? Em termos de mão direita, a mão direita entre os homens é símbolo de força e de poder. Então, quando Caifás ouviu Jesus falando: olha, vocês verão o Filho do Homem à destra de Deus, ele entendeu que Jesus estava dizendo o seguinte: esse homem está blasfemando porque ele está dizendo que ele é Deus. Por isso foi que Caifás queria crucificá-lo, porque ele blasfemou. Porque na concepção judaica, um homem falar que está à destra de Deus, ou seja, investido de poder, pleno poder, máxima autoridade, ele está se julgando o próprio Deus. Foi por isso que Caifás falou: blasfêmia. Então foi neste momento que ele rasgou as suas vestes, justamente por causa disso. Outro exemplo, Atos capítulo 7, versículo 55. Vamos ver Estevão. Estevão havia dado um testemunho, uma pregação. Estevão havia feito uma grande pregação, testemunhado que Jesus era o Messias e tudo mais. E o que aconteceu? Os fariseus, e lá estava Paulo, que consentiu na morte de Estevão, simplesmente ficaram irados. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Bispo, como é que isto se explica? Quase da mesma forma que eu falei anteriormente. Estevão não viu Deus e Jesus, um do lado do outro, separados. Ele não viu duas pessoas, porque se ele visse duas pessoas, ele não iria ignorar a outra, amado. Ele viu uma pessoa. Por isso é que ele orou apenas a quem? A Jesus. O versículo que nós acabamos de ler não diz que ele viu o Espírito de Deus, mas ele diz que ele viu a glória de Deus e viu quem? Jesus. Versículo 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem. Lembra do que Jesus falou para Caifás? E o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Você quer ver a reação dos sacerdotes? Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Por quê? Porque Estevão estava dizendo que Jesus Cristo estava sentado no trono, revestido de pleno poder, de máxima autoridade. Os judeus entendiam o que é que significava destra de Deus, trono de Deus. E eles simplesmente, como é que eles reagiram? Não pode, tem que morrer,
tem que ser apedrejado. Então, amados, no versículo 56, Estevão disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amados, a única imagem visual, a única pessoa que Estevão viu foi o Senhor Jesus Cristo, mas não mais como o homem simples de Nazaré, não mais como o filho do carpinteiro, mas aquele que estava investido de máximo poder e autoridade de Deus, o Cristo glorificado, o mesmo que João viu. Versículo 58, volta Joás. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia. Quem foi que ele invocou? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não falou Pai, Filho e Espírito, recebam o meu espírito. Ele falou: Senhor Jesus Cristo, recebe o meu espírito. Colossenses 2, 8 a 10. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Amados, há pessoas que querem materializar este mistério. Não tem como. Não adianta. Bispo, como é que isto acontece? É um mistério, amado. Senão não seria um mistério. E eu canso de falar inúmeras vezes. Se você não entende alguns mistérios de Deus, Deuteronômio capítulo 29, a bispa Sandra que gosta dessa passagem. 29 diz o seguinte: as coisas reveladas, prestem atenção, pertencem a nós, as ocultas ao Senhor nosso Deus. Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Jesus, quando ele encerra a mensagem do Apocalipse, ele diz: qualquer um que acrescentar qualquer palavra a este livro, Deus lhe acrescentará os flagelos também deste livro. Qualquer um que subtrair, que retirar as palavras deste livro, também lhe serão retiradas a parte da árvore da vida. Só quem faz isso é o lobo. Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Eu não vejo ninguém perguntando qual é o sexo dos anjos, mas vejo pessoas tentando pegar este mistério e humanizá-lo, materializá-lo. Desista. A nossa compreensão humana não atinge a plenitude da divindade. Mas um dia, que nem eu acabei de ler de 1 de Coríntios 13, quando estivermos face a face, aí você pode perguntar tudo o que você quiser, porque você terá todas as respostas, amém? Glória a Deus. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo. Paulo está falando, cuidado, atenção. Versículo 9, porquanto nele habita corporalmente alguma plenitude, toda a plenitude da divindade. E por quê? Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Amados, o que eu e você precisamos compreender a respeito de Deus está aqui. O que passa disto daqui não é para o nosso aproveitamento. É tradição humana, é rudimentos do mundo, é artimanha humana. Então ele diz, ele é o cabeça de todo o principado
e potestade. Amado, ele é o Pantocrator, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Dominus, é o Cristo glorificado, ele está no trono, é ele que está sentado lá, amado. E as nossas vidas estão na mão dele. Estamos seguros, isto é motivo de regozijo. Hebreus 1:3. Quando Estevão viu o Filho do Homem em pé, isto é uma linguagem simbolizada. Por quê? O sacerdote, quando ele exercia o seu ministério, ele ficava de pé. Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, aqui em Hebreus 1:3, está falando de Jesus, eu adoro esse versículo, ele, Jesus, tá? Que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Lembra quando Jesus falou para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem olha para Jesus está vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele continua dizendo: sustenta, olha só, amado, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o que ele fez? Assentou-se. Sabe o que isso significa? Tudo está consumado. Ele está sentado no trono, ele não está fazendo nada novo, ele simplesmente está dando realidade ao que está no plano determinado nele. Amada, a obra de Deus é completa. E a obra que ele fez na sua vida é completa. E ele diz: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aquele que realizou a obra, aquele que completou, ele está investindo de máxima autoridade. Agora no trono há provisão. Êxodo 15:6, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. No trono há livramento dos teus adversários, há livramento dos teus inimigos. Na destra de Deus não é, sabe, amado, quando você vê mão de Deus, você já sabe o que significa. Mão, poder, supremo poder, superpoder. Então, quando você vê a destra de Deus, você vê o poder de Deus em ação. Você vê o poder de Deus frustrando os planos do inimigo. Agora você vê também que nós estamos vestidos do favor de Deus. Salmos 45, 6-9. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Versículo 8. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Agora o versículo 9. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, à tua direita. Está falando de você, a igreja do Cordeiro. Está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Você tem vestes reais, preciosas, e elas foram dadas a você a preço de sangue, a preço de vida. Jesus, ele morreu, ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue para que lá
fôssemos lavados e os nossos pecados, que antes eram vermelhos como o carmesim, hoje eles são alvos como a neve. Esse ouro finíssimo de Ofir significa que você está revestido de Cristo e que você está sendo favorecido por Deus. Agora, a graça e a socorro no trono, Hebreus 4,14, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conserva firme o que tu tens, que ninguém tome a tua coroa, ou seja, que ninguém tome a dignidade do teu chamado, que ninguém venha banalizar o sacrifício de Cristo na tua vida. E ele continua dizendo, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, com certeza, com fé, junto ao trono da graça. Para quê, bispo? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha, amados, pode se achegar ao trono. O teu Pai está no trono. Existem pessoas que não desenvolvem uma vida regular de oração, de intimidade com Deus, porque elas veem um Deus sempre disposto a punir, a castigar. Você acha que Deus só olha para os teus erros? Você acha que os olhos de Deus somente estão focados na tua fraqueza humana, quando você erra? Mas Ele sabe que nós somos vasos de barro. E Ele disse uma vez aos seus discípulos: olha, se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Se você pedir pão, Ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir um ovinho cozido, gostoso, na manteiga, com salzinho, Ele não vai te dar um basilisco, uma serpente. Chegue diante do trono e veja Deus como seu Pai, que está com você nos acertos, mas também nos erros. E Ele quer pegar os teus erros, as tuas fraquezas e dizer o seguinte: olha só, aqui no trono tem misericórdia, aqui no trono tem graça, aqui no trono tem socorro para você. Você não precisa ir a outro lugar, você não precisa buscar, sabe, uma cartomante, você não precisa buscar uma simpatia, você não precisa buscar uma fogueira santa. O véu foi rasgado, você tem acesso ao trono da graça. Deus quer que você saiba que, como filho, Ele tem o melhor para você. E se o melhor para você é compreensão, Ele tem compreensão. Se o melhor para você é a provisão, Ele tem provisão para você. Se o melhor para você é perdão, Ele tem perdão para você. Se o melhor para você é mudança de vida, mudança de sorte, Ele tem também. Mas por favor, chega diante de Deus e fale com Ele. Deus quer que você se aproxime do trono e veja que Ele
está ali como seu pai. Lembra do filho pródigo? Como é que foi que o pai recebeu o filho? Com festa, com braços abertos. Deus está no trono sempre com festa diante de você. Para terminarmos, para entendermos tudo isso, precisamos estar ligados na visão do Todo-Poderoso. Números 24:16, bota lá, Joás, por favor. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus, é a palavra profética. E sabe a ciência do Altíssimo, que não se deixa levar pela tradição humana, pelos rudimentos desse mundo, pelas artimanhas do legalismo, pela religiosidade humana, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos, daquele que está em espírito e tem os olhos iluminados por Deus e vê todas as coisas sob o viés de um Deus que é bom e que cuida. E eu quero te dizer que no trono tem toda a provisão que você precisa. Salmos 113, versículo 4. Excelso é o Senhor. Excelso, Ele está acima. O meu coração, quando lê esta palavra, ele reage de uma forma que a minha carne teme e treme. Acima de todas as nações e a sua glória, acima dos céus. Olha quem é o teu Deus. Quem há semelhante ao Senhor? Nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra, porque os olhos dele estão sobre os seus filhos. Apesar de estar numa glória excelsa, Ele olha e cuida dos seus filhos. Ele não está indiferente às nossas necessidades, aos nossos desejos. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Deus diz que do trono tem mudança de vida, mudança de sorte. Deus tem uma mudança radical para a sua vida. E Ele diz para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Amado, tome posse da dignidade do teu chamado, da tua herança, de quem você é em Cristo e de quem você é para Ele. Guarda no teu coração, porque esta semana Deus se manifestará na tua vida. Aquele que está no alto e sublime trono, que é excelso, mas se importa com os seus filhos, com as suas ovelhas. Ele se manifestará com a sua destra poderosa a teu favor, e nem que para isto Ele tire alguém do pó, do monturo, e faça-o assentar em um lugar de dignidade e de honra, porque você é filho deste Deus que é o Todo-Poderoso. Guarda o que eu estou te falando. Esta semana Deus se manifestará na tua vida de tal forma que você reconhecerá que é lá do trono que vem o teu socorro, é lá do trono que está a tua provisão, é do trono que o teu Pai está sentado, porque esta é a vontade do Pai, porque assim disse o nosso Deus, o excelso e o sublime, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, que alegria, Senhor. Como é bom estar com os teus filhos, servindo, bendizendo e glorificando o teu nome. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Passei 5 minutos, Bispa Cristiane, Bispo Sérgio,
Bispa Cristiane vai dar a bênção apostólica. Amados, não espere algo de sobrenatural acontecer para que você fale com Deus em oração. Comece se achegando a Deus e o sobrenatural virá até você em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque em toda a tua soberania, tu cuidas de nós, Senhor. Tu estás atento à nossa vida, tu estás cuidando de cada detalhe. Te louvamos e te exaltamos, Senhor, pois só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Obrigado por nos ter escolhido como tua noiva, sem mácula, ruga e defeito, que espera ansiosa a tua volta, Senhor. Te rendemos honras e glórias, pois tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu estás conosco, Senhor, durante essa peregrinação nesta terra, e aguardamos a tua volta para viver contigo eternamente, em regozijo e glória, Senhor. E declaramos, Senhor, este dia vai chegar e nós veremos face a face. Te veremos face a face, Senhor, e veremos o teu resplendor e a tua glória, e retornaremos de onde viemos para te servir eternamente. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, Senhor, guardados por Ti, felizes e motivados, com fé renovada para começar uma semana de bênção, uma semana de boas notícias, uma semana onde veremos o Teu agir sobrenatural em cada dia. E desde já te agradecemos de antemão. Nos achegamos a Ti, Senhor, confiadamente, porque sabemos que quem fez a promessa é fiel. Declaramos em nome de Jesus uma semana de bênçãos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém.